os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta tarde, ou por esta noite, pois já são 18 horas e 15 minutos, então já é noite, embora ainda estamos de dia, mas pelo horário já conotamos como noite, uma vez que a noite começa às 18 horas. Então eu quero louvar a Deus, quero exaltar, engrandecer, bendizer a Ele, pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar aqui em meu lar e poder me colocar à frente desse instrumento para mais uma vez trazer-vos um vídeo mensagem. Agradeço a Deus pela minha vida, pela vida da minha filha. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem sido para nós até aqui, por tudo que Ele tem feito, realizado na nossa vida. Louva a Deus por esse dia, louva a Deus pelo pão, pela água, por tudo que Ele tem me proporcionado. Amados, queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, eu quero nessa oportunidade convidar-vos a ler comigo e a meditar no versículo da palavra de Deus, que encontra na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 2, propriamente no versículo de número 14, carta de Paulo aos crentes que estava na Galácia, em Gálatas, capítulo 2, versículo 14, que nos diz assim: mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Vou repetir a leitura porque o versículo merece que o repitamos. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Amém. Glória a Deus. Queridos, amados, irmãos, irmãs, amigos, sempre que eu trago uma mensagem da parte de Deus, eu tenho por objetivo engrandecer e bendizer a esse Deus soberano e poderoso. Nunca propagar-me, divulgar-me, engrandecer-me de maneira alguma. Meu objetivo maior aqui é esvaziar-me daquilo que verdadeiramente Deus, na sua bondade e misericórdia, me tens enchido. Então eu busco assentar-me aqui à frente desse instrumento e assim compartilhar por meio deste veículo, deste meio de comunicação, àqueles que, de bom grado, mesmo por curiosidade, ou mesmo por querer saber do que o irmão Joel está falando, acessa esse canal e assim ouve este servo nessa humilde
disserção da palavra de Deus. Eu sei que a palavra de Deus não agrada a muitos crentes. E eu nunca preguei para agradar a ninguém. Eu nunca preguei para receber elogio, bajulação, mimos. Eu nunca preguei com o objetivo de voltar a pregar a segunda vez. Eu nunca preguei no primeiro convite esperando um segundo. Mas eu sempre preguei como se fosse a última vez. Porque a minha preocupação primordial é em pregar a palavra de Deus. Sempre foi. Por isso que eu não sou quisto, não sou querido por alguns, não busco, e nem tampouco sei que tenho de muitos na igreja o afeto, o carinho. Sei que por muitos sou engolido, sem ser digerido. Eu sei que muitos que sorriem para mim, no coração me detestam, porque sabe o que prego, pelo que zelo, e o que zelo não agrada a muitos crentes. Repito e faço minhas palavras do pastor Batista Martin Luther King, que todos aqueles que pregam a verdade, eles têm que estar preparados para acolherem inimigos. Isso é fato, isso é verdadeiro, e nós conhecemos na Bíblia muitos que colheram inimigos por pregar a verdade. Se nós formos ver, Caim matou Abel, porque Abel pregava a verdade. Caim tornou-se inimigo de Abel, porque Abel era verdadeiro. E assim por diante, muitos na Bíblia foram odiados simplesmente por falar a verdade, por pregar a verdade. E muitas das vezes a verdade que nós pregamos, ela vai contra o modo, o meio de vida daqueles que se dizem nossos amigos, mas que logo se tornam nossos inimigos. Já começam a se afastar de nós, a se distanciarem de nós, a não comungarem mais conosco, porque nós falamos, pregamos contra práticas, atitudes das quais eles praticam, assim nos tem por inimigo. É verdade que a palavra de Deus diz que segui a paz com todos. Versículo tão citado, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos. A parte A do versículo. Mas em um outro texto, em um outro livro, se não me falha a memória, em Romanos diz: se possível for, enquanto estiver em vós mesmo, tenha paz com todos. Se possível, aqui já há uma condicional. Se for possível. Hebreus 12, 14 já é mais taxativo. Já ordena seguir a paz com todos. Mas nem todos querem ser nosso amigo. Nem todos os irmãos e irmãs, nem todos da igreja querem ser os nossos amigos. Quando nós falamos, pregamos contra práticas mundanas que eles vivenciam. Então eles não querem ser os nossos amigos. Então eles se tornam nossos inimigos. Eles nos têm por inimigo. Mas nós não queremos ser seus inimigos. Não queremos ser inimigo do pastor.
Mas se o pastor sair da linha, se o pastor deixar de ser verdadeiro, vamos contestar. Vamos nos opor a ele. E isso não é pecado. Ah, mas tem que deixar na mão de Deus. Também não é verdade. Não é verdade. Nós temos que exortar uns aos outros. A condição ministerial não põe ninguém acima de ninguém. Quando estiver errado, o mesmo pau que bate em Chico, com esse mesmo pau tem que bater em Francisco. Não pode haver duas medidas, dois pesos. Um peso para o pastor e um peso para o membro comum. Não. De maneira nenhuma. A repreensão é cabível a todos, por todos. Mas, lamentavelmente, muito se faz nossos inimigos. Porque falamos a verdade. Elias foi tido por inimigo por Acabe, por Jezabel. E muitos outros profetas, Jesus, que falava a verdade. Então pregar a verdade não é fácil. Você falar contra modo de vida, práticas de vida mundana, hoje dentro das nossas igrejas, onde você vê a vaidade, o mundanismo, estampado, sem que haja necessidade de revelação divina, mas com os olhos humanos você está vendo práticas, modo de vidas carnais, mundanos, sensuais, condenável pela palavra de Deus. Hoje os crentes, eles não só pecam, como eles não têm vergonha nenhuma para pecar. Como eles publicam, como eles põem no seu status do seu celular, do seu zap, do seu face. Eles divulgam nas redes sociais suas práticas mundanas. Suas atitudes mundanas que o descaracteriza de povo de Deus, de crente salvo. Mas os crentes postam. Os crentes colocam nas redes sociais. Os crentes, eles pecam descaradamente. Sem nenhum sentimento de vergonha em cometer o que é pecado. O que fere a santidade. O que fere o meu testemunho de crente. Antigamente os crentes pecavam, mas com medo de alguém saber, de alguém ver pecando. Hoje se peca descaradamente, sem nenhuma preocupação em que alguém veja ou com que alguém diga ou pense. Tanto que postam nas redes sociais, divulgam, propagam. E isso é lamentável, irmão. Isso é lamentável hoje em dia na igreja. Então não está fácil pregar a palavra de Deus, irmão. Não está fácil. Nunca foi fácil pregar a palavra de Deus. Hoje em dia está pior. Porque esses pastores mundanos que estão sobre os nossos altares, que estão à frente da igreja, eles punem, eles hostilizam quem pregar a verdade. Você tem que pregar a verdade maquiando-a de mentira. Você tem que pregar a verdade não como uma necessidade, mas como uma opção. E nisso é que muitos são agradáveis aos pastores. É que muitos são convidados uma, duas vezes para pregar na igreja. Porque o que eles pregam
Não é a palavra de Deus. Eles pregam o sermão deles mesmos. Eles pregam o sermão próprio. Um sermão que eles mesmos articulam, elaboram. E isso não é mensagem. Isso é um discurso religioso. Então o que se vê muito hoje em nossos altares são discursos religiosos. Menos a palavra de Deus. Menos a pregação da palavra de Deus. E o nosso objetivo é levar o povo à palavra de Deus. A conhecer a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a verdade. Então não está fácil. Pregar a palavra de Deus hoje nas nossas igrejas não está fácil. Não é fácil pregar a palavra de Deus hoje, irmão, nas nossas igrejas. Se você pregar a palavra de Deus como ela é, como você lê, você vai colher inimigos. Você vai colher inimigo começando do pastor da igreja. Então não é fácil pregar a palavra de Deus. E nós temos lido um texto que me preocupa muito, me chama muita atenção esse texto. Me chama muita atenção. Porque se nós observarmos hoje em dia, nós vamos ver que nós estamos vivendo o que esse texto que nós lemos aqui está dizendo. O apóstolo Paulo repreendeu o apóstolo Pedro. Olha que coisa. O apóstolo Paulo repreendeu o apóstolo Pedro. E isso diante de todos que estavam ali presentes. Não foi uma repreensão na secretaria da igreja, ao pé do ouvido. Não. Foi uma repreensão pública, para que todos que estivessem presentes e tinham tomado conhecimento do que Pedro fez, pelo que ele estava sendo repreendido, a repreensão foi pública ao conhecimento, aos ouvidos de todos que ali estavam. Porque Pedro, o que ele estava fazendo? Ele, como judeu, ele estava vivendo como um gentil. E não como judeu. Mas quando chegou alguns irmãos, vindo de Antioquia, Pedro já mudou. Aí ele já passou a agir diferente, para que aqueles irmãos que acabaram de chegar de Antioquia não visse ele, sendo judeu, agindo como gentil. Mas ele queria que o gentil não agisse como gentil, mas como judeu. E Paulo, percebendo a atitude de Pedro, Paulo o resistiu e o repreendeu na presença de todos. E disse para Pedro: se tu, sendo judeu, vive como um gentil,
porás os gentios a viverem como judeu. Olha, irmãos, que coisa séria, hein? É da gente parar, analisar o texto e ver que é grave. Pedro, como todos nós sabemos, é um judeu, era um judeu, e os judeus tinham que viver como judeu. Na tradição, judeu. Porém, ele estava vivendo como gentio. Ele quebrou aquele ritual judaico da lei, misturando com o gentio. E vamos parafrasear aqui, comendo uma carninha de porco, coisa que um judeu natural não come, não comia. Mas vamos parafrasear aqui que Pedro estava comendo. Mas quando chegou alguns judeus de Antioquia, Pedro jogou aquele espetinho de carne de porco no lixo, limpou a boca e passou a repreender os irmãos convertidos a viver como judeu, que tinha que entrar agora no ritual do judeu e não podia mais viver como gentio. Então Paulo repreende a Pedro. Paulo chama a sua atenção perante a todos que ali estavam presentes. Irmãos, hoje não estamos vivendo isso nas nossas igrejas. Hoje não estamos presenciando isso nas igrejas. Nós que somos crentes, que devíamos viver como crente, veja se não é isso que nós estamos vivendo hoje na igreja, irmão. Veja se esse texto aqui, que ora acabamos de ler, não é um quadro do que a igreja hoje, do que os crentes hoje estão vivendo. Pedro, judeu, devia viver como judeu, porém estava vivendo como um gentio. Porém, obrigava os gentios a viver como judeu e não como gentio. Olha que hipocrisia. Olha que descalabro estava acontecendo aqui, a ponto de Paulo, um apóstolo que não estava com Jesus, não seguiu Jesus, foi ser apóstolo depois que Jesus morreu, porém repreendeu Pedro, um apóstolo velho, que viveu todo o ministério ao lado de Jesus, até a morte de Jesus. Porém, agora estava agindo de forma dissimulada. Ele estava sendo um dissimulado, irmão. Ele estava agindo de uma maneira que realmente ele não era. Ele era uma coisa na igreja, mas o que ele era realmente está lá no Facebook. O que ele é realmente está lá no Face, está lá no Zap, no status do seu Zap. Aquilo é o que ele realmente é. Na igreja, aquela aparência de religiosidade que ele, que ela se apresenta é falsa, é mentirosa, é dissimulada.
Porque o que realmente ele e ela está lá no Face, está lá na escola, está lá no trabalho, está lá na rua, fora da igreja. Isso é ser dissimulado. É você apresentar uma coisa que verdadeiramente em outro lugar você é outra. Pedro estava sendo dissimulado. E muitos acompanharam ele. Porque ele era judeu. Mas ele estava vivendo como gentio e não como judeu. Mas quando chegou alguns irmãos que o conheciam, ele passou agora a agir como judeu. E exigir daqueles que não eram judeus, mas gentios convertidos, a viver como judeu e não como gentio. Hoje nós crentes, hoje a igreja, hoje esses crentes que estão aí, eles como crente, eles vivem como não crente. Eles como crente, eles praticam tudo o que os não crentes praticam. Mas eles mesmo querem e exigem que aqueles que não são crentes vivam a vida daqueles que são crentes. E não como que não são crentes. Olha que coisa. Os crentes que deveriam viver uma vida de santidade, deveria viver uma vida em novidade de vida, de maneira que aqueles que o conheciam, o vendo agora, verdadeiramente veja mudança, veja uma vida nova, um andar novo, um vestir novo, um falar novo, um fazer novo. Mas não. Os crentes estão vivendo como aqueles que não são crentes. As suas práticas são as mesmas práticas daqueles que não são crentes, daqueles que não conhecem a palavra, daqueles que não conhecem a Jesus, daqueles que nunca conheceram o caminho do céu, que nunca conheceram a vontade soberana de Deus. Essas são as suas práticas. Os crentes hoje, eles fazem de tudo. Eles praticam tudo. O que você imaginar na mente que uma pessoa não crente pratica, que uma pessoa não crente comete, os crentes praticam e os crentes cometem. Só que esses mesmos crentes, que sendo crente, pratica as práticas daqueles que não são crentes, esses mesmos exigem que aqueles que não são crentes vivam, pratiquem a vida daqueles que são crentes. Olha que contradição, irmão. Olha que hipocrisia o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos pregando o evangelho para salvar as pessoas que não são crentes, para que elas venham a crer em Jesus, para que elas venham a serem crentes em Jesus, a viver uma vida de crente. A vida de crente é uma vida de santidade. É uma vida diferente da vida daqueles que não são crentes. É uma vida que desperta a fé naquele que nos vê, que desperta admiração com respeito à nossa fé, a nosso modo diferente de vida. Mas a vida que os crentes vivem hoje é uma vida de quem não é crente.
É a vida do pode tudo. Do tudo é lícito, do tudo é permitido. Do tudo convém. A vida que os crentes estão vivendo hoje é uma vida libertina. É uma vida sem cabresto. Aonde os crentes vão e faz tudo o que lhe quer, o que lhe interessa. E não só fazem, como divulgam, publicam, postam, propagam. Mas querem que aqueles que não são crentes aceitem a Jesus, venham a ser crente e passem a viver a vida como crente. Aí, irmãos, são repreensíveis. Aí merecem serem repreendidos. Porque aí não convém. Aí não é aceitável. Porque nós, como crente, vivemos como ímpio e não como crente. E queremos obrigar quem não é crente a viver a vida de crente e não de quem não é crente? Pregamos o evangelho para salvar os que não são crentes, quando nós que somos crentes precisamos serem salvos das mesmas coisas que nós queremos salvar os que não são crentes. Está tudo esquisito, irmão. Você há de concordar comigo que está tudo esquisito hoje na igreja. Não há como negar essa verdade, irmão. Não há como negar. O que nós estamos vivendo hoje, na nossa igreja, no meio cristão, no meio evangélico, é uma vida reprovável, repreensível. Porque se fazem tudo, irmão. Tudo. O que você imaginar. Então como é que eu posso pregar para salvar o crente desse modismo, desse sensualismo, desse carnalismo, dessa vaidade, dessa perda de identidade, perda de característica? Se eu vivo, se eu pratico tudo isso, como pregar, irmão, para as pessoas deixarem o mundanismo, quando os crentes vivem uma vida mundana? Como pregar sobre sensualismo, dizendo para as pessoas não ser sensualista, deixar essa vida de sensualismo, quando os crentes vivem essa vida de sensualismo dentro da igreja? Meu Deus, irmão, você sabe que é verdade. Você está vendo isso nas igrejas como eu estou vendo. A diferença entre eu e você é que eu tenho coragem para condenar essas práticas. É que eu tenho coragem para rebater essas práticas condenáveis pela palavra de Deus. E você não tem, sabe por quê? Porque você vive ela ou você tem alguém na família que a vivencia. Então você não quer admitir. Mas o que nós estamos vivendo hoje é o que esse texto aqui diz. Pessoas crentes vivendo como ímpio e não como crente. Porém estão pregando para as pessoas não crentes viver a vida de crente não como não crente. Aí há uma contradição, irmão. Aí há um certo contraditório.
Aí estamos no capítulo 2 aos Romanos. Quando ali Paulo repreende os judeus convertidos que julgavam que a condição de crente lhe dava direito a fazer o que eles bem entendiam, o que eles bem queriam. A condição de judeus lhes dava direito a transgredir a lei, que eles não seriam impunes, eles não seriam punidos. Quando Paulo repreende, quando Paulo chama a atenção dos judeus ali, dizendo para eles que eles eram indesculpáveis, que eles eram pessoas que não tinham desculpa para o seu modo de vida mundano, para o seu modo de vida carnal, para o seu modo de vida pecaminoso, para o seu modo de vida fora da palavra de Deus. E esses mesmos judeus queriam que o gentio vivesse a vida de judeu. Então ali Paulo também o repreende. Aqui em Atos, repreendeu a Pedro, ao apóstolo Pedro, ao pastor Pedro. Paulo repreendeu ao pastor Pedro, porque ele estava sendo dissimulado. E um pecado que Deus abomina é a pessoa dissimulada. É o crente dissimulado. É o crente que na igreja ele apresenta uma coisa que na realidade ele não é aquilo. O que ele é o que ele posta lá no Face. É o que ele posta lá no status do seu WhatsApp. É o que ele posta nas redes sociais. É o que ele posta nos canais de comunicações. É aquilo que ele é, menos aquilo que ele apresenta na igreja. Isso é pessoa dissimulada. E Deus abomina isso. E era o que Pedro estava sendo. Que Paulo, com ousadia, Paulo com autoridade, ele chama Pedro de dissimulado. Olha que coragem, irmão. Olha que ousadia. Pedro ser chamado por Paulo de dissimulado, pela sua maneira reprovável de agir, de viver naquele momento. Olha o que diz o texto, no versículo de número 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Pedro chegou a Antioquia. E Paulo disse, eu lhe resisti na cara. Irmão, você fazer resistência ao pastor, ao presbítero, ao professor da escola dominical, por algo que você está vendo que ele está errado, isso não é pecado não, irmão. Não é pecado não. Você fazer resistência a qualquer prática mundana, condenável pela palavra de Deus, não é pecado não. Viu? A nossa defesa tem que ser do Evangelho.
Nós temos que defender o Evangelho. Nós temos que defender a santidade da palavra de Deus quando esta estiver sendo maculada. Por quem quer que seja. Se houver a necessidade de resistir, resista. Não se curve. Não se dobre diante daquilo que você está vendo que é errado. Paulo resistiu a Pedro, porque era repreensível, ou seja, era merecedor de ser repreendido. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago a Antioquia, Pedro comia com o gentio. Olha aí. Olha aí. Pedro, convertido, judeu, um judeu natural, ele não podia comer com um gentio. Ele não podia se misturar com um gentio. Mas Pedro agora, ele era um gentio, um judeu convertido. Ele era um judeu crente, salvo, que não estava mais apegado ao ritual da lei. Quebrou-se o paradigma, quebrou-se a indiferença, quebrou-se a discriminação racial, cultural, porque de dois povos, judeu e gentio, Jesus fez a igreja. Então agora na igreja não tinha judeu e nem gentio, era todos igreja. Mas Pedro, mesmo convertido, mesmo tendo andado com Jesus, mesmo conhecendo de que Jesus veio, e de dois povos ele fez um só, unindo judeu e gentio, Pedro estava comendo com o gentio. Pedro entendia que o gentio convertido agora podia comer com o judeu convertido. O judeu convertido podia comer com o gentio convertido. Porque a conversão fazia de dois povos um povo só. Mas quando chegou alguns irmãos de Tiago, que estava com Tiago, com o pastor Tiago, Pedro vendo que esses irmãos chegaram, Pedro se afastou. Pedro passou a fazer acepção. Pedro passou a fazer discriminação. Pedro passou agora a agir com indiferença. Paulo percebeu. Paulo então o repreende. O repreende. Porque Paulo percebeu que quando os irmãos chegaram, os irmãos que estavam com Tiago, Pedro foi retirando. E ele se apartou dos irmãos. Ele se apartou do gentio. Irmãos, olha, não é fácil. Não é fácil, mas este que vos fala já passou por isso aqui na nossa igreja de Vila Brasilândia 1. Por parte de muitos irmãos, viu? Irmãs, viu? Que pela verdade que nós pregamos, que nós defendemos a santidade, a palavra de Deus, pela resistência por muitas vezes,
as coisas erradas, acoitada, apoiada por muitos líderes, acabamos nos tornando inimigo. E muitos desses irmãos que antes comiam com a gente, quando o pastor se aproximava, eles se afastavam da gente. Tinha irmãos, eu tomei conhecimento disso, que se ele tivesse conversando comigo e o pastor viesse, ele se afastava de mim. Já cheguei até a ouvir de irmãos que falou que não sentava do meu lado para que o pastor não visse e não viesse a entender que era amigo do irmão Joel. São irmãos dissimulados. São irmãos falsos, hipócritas. Mas eu vivi isso, irmão. Eu passei por isso. Esses irmãos, o pastor não podia ver eles conversando comigo. Eles se sentiam queimados pelo pastor. Conversar com o irmão Joel era ganhar a inimizade do pastor. Era não ter oportunidade na igreja. Era não exercer função. E muitos irmãos e irmãs deixaram de conversar com o irmão Joel, para que o pastor não vissem eles conversando com o irmão Joel. Era o que Pedro fez. Pedro comia com o gentio. Mas quando chegou os irmãos da parte de Tiago, o pastor, Pedro deixou esses irmãos, se apartou deles, para que os irmãos que veio de Tiago não vissem comendo, conversando com os gentios. Paulo lhe resistiu. Paulo repreendeu ele na frente de todos que ali estavam. Dizendo para Pedro e para todos presentes, porque a atitude de Pedro acabou levando outros irmãos a agirem dissimuladamente. De maneira que até Barnabé, o companheiro de Paulo, se deixou levar pela dissimulação de Pedro. O companheiro de Paulo foi contagiado pela dissimulação do apóstolo Pedro. Foi então que Paulo, dizendo que quando ele viu que não andavam bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, que a verdade do Evangelho qual que é?
que Jesus morreu para de dois povos fazer um só, para quebrar a parede que separava esses dois povos, fazendo um povo só, a igreja, constituída de judeu e de gentil. Essa é a verdade do Evangelho, na qual nós temos que andar, na qual nós temos que pregar. Que Jesus veio para quebrar toda discriminação. Jesus veio para derrubar a separação. Foi então que ele repreendeu a Pedro. Falando para ele, tu és judeu, mas tu vive como gentios e não como judeu. Por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Nós estamos querendo obrigar as pessoas não crentes a entrar no céu, a aceitar a Jesus, a se converterem, a mudarem de vida. Mas espera aí, nós que somos crentes, estamos vivendo como gentio? Estamos vivendo a vida daqueles que não são crentes? Nós que somos crentes, praticamos tudo, fazemos tudo, vamos a todos os lugares que os gentios vai e faz. Como queremos que eles, o gentio, vivam a vida de crente? Como que nós, crente, queremos dizer para os gentios não prostituir quando prostituímos? Quando que nós, crente, dizemos para o gentio não adulterar quando nós, crente, adulteramos? Como que nós, crente, queremos dizer para o gentio não fornicar quando nós, crente, fornicamos? Como que nós, crente, queremos dizer para o gentio não mentir quando nós, crente, mentimos descaradamente em cima dos altares das nossas igrejas e até com pretexto de brincadeira? Como que nós, crente, queremos dizer para os não crentes não roubar quando nós, crente, roubamos? Como que nós, crente, queremos dizer para os não crentes não andar uma vida devassa quando nós, crentes, somos devassos na nossa maneira de viver? Como que nós, crentes, queremos dizer para os não crentes não andar de forma sensual quando nós, crentes, andamos de maneiras sensuais? Há uma contradição aí no que pregamos, irmão. Há uma contradição naquilo que estamos pregando. Como que nós dizemos para os não crentes não se vestirem de maneira depravada quando nós, crentes, nos vestimos de maneira depravadas? Sensuais, carnais, mundanos, dado aos prazeres dos seus sentidos carnais. Como que queremos dizer aos não crentes não andar uma vida
de maneira sedutor, quando nós crentes andamos seduzindo na igreja. Ou será que nós, crente, estamos agindo como os judeus do capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos? Será que nós, crente, achamos que a nossa condição de crente, achamos que a condição de pertencer a uma igreja, achamos que a condição de dizimistas, de ofertantes, de filhos de pastores, de mulher de pastores, de amigo de pastores, nos dá o direito de viver a vida de ímpio, viver a vida dos não crentes, e seremos justificados? Será que nós pensamos como o judeu do capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos, que achava que a sua condição de judeu lhe dava direito a transgredir a lei e ficar impune? Irmão, será que não é isso que nós estamos pregando? Porque eu acho que é isso mesmo. Eu acho que nós, crente, estamos defendendo que a condição de crente nos dá o direito de andar e viver como não crente, praticando as obras condenáveis por Deus, condenáveis pela palavra de Deus. Porque os judeus achavam que a condição de judeu, de serem filhos de Abraão, descendente de Abraão, lhe dava o direito de transgredir a lei e de ficar sem castigo, de ficarem impune. Eles acreditavam que não havia castigo para eles. Eles acreditavam que a sua condição de judeu lhes dava direito a fazer tudo. Era isso que eles acreditavam. Era isso que eles pregavam. Por isso que eles ignoravam a lei, as exigências da lei, aquilo que a lei regia. Porque eles achavam que eles, sendo judeu, descendentes de Abraão, a salvação lhes estava garantida, independentemente da sua vida que eles vivessem aqui. Mas pela condição de judeu, de descendente de Abraão, eles estariam salvos. Não precisando viver uma vida de santidade. Não precisando viver uma vida segundo a lei de Deus, segundo os mandamentos de Deus. E é isso que nós crentes estamos fazendo também, irmão. É isso que nós crentes estamos pensando, pregando também nas nossas igrejas. Porque nós estamos praticando as mesmas práticas daqueles que não são crentes, que nós queremos converter ao cristianismo, que nós queremos que eles se libertem. Mas estamos praticando as práticas quais queremos que eles sejam libertos. Pregamos para a mulher deixar a vaidade, o batom, as pinturas, as maquiagens. E os crentes estão tudo pintado, tudo maquiado. Nós pregamos sobre as roupas, deixar essas roupas sensuais, e os crentes estão aí tudo mostrando os seios na igreja. Ora, irmãos, quer dizer que essas práticas são sensuais para aqueles que não são crentes. Mas para os crentes isso é normal. Esse modo de vestir mundano é normal.
Deus aceita. É o que nós estamos pensando, irmão. Por isso que Paulo disse aos judeus, aos crentes convertidos, dizendo, portanto, és inexcusável, quando julgas o homem, quem quer que seja, porque te condena a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro. Agora veja bem, que Paulo aqui não está censurando o irmão judeu convertido por julgar o irmão. Não. Porque julgar o irmão, as obras, a atitude, não é pecado. Não é condenável isso. Não. Jesus mesmo diz, julgai, não pela aparência, mas pela reta justiça. Paulo diz, não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. O que eu não posso é julgar a alma, em termos de excluir as pessoas da salvação. Mateus capítulo 7 condena-se ali o juízo temerário, precipitado. E não o juízo em si. Quando os fariseus julgavam alguém ali, eles julgavam de coisas que eles mesmos e também praticavam. Mas a condição de judeu, eles achavam que eles podiam. Mas aqui, eles não estão sendo condenados por julgar ao outro. Não. Mas por quê? Pois tu, que julga, fazes o mesmo. Aí. É o que está em Mateus capítulo 7. Quando os fariseus foram censurados por Jesus, dizendo, não julguei para que não sejais julgado. Porque com a medida com que julgais o outro, tu também serás julgado. Mas vai primeiro, tira o argueiro que está no teu olho, aí tu vai tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Julga primeiro a tua vida, e depois tu vai julgar a vida do teu irmão. É o que está na leitura oficial de 1 Coríntios 11, 23. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, quando estamos sendo julgados por alguém, naquilo que estamos errado, que estamos pecando, é porque nós não julgamos a nós mesmos. Se nós tivéssemos a capacidade de julgar a nós mesmos, não seria necessário ser julgado por alguém, ser julgado pelo irmão. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então tá aí, irmão. Se você não se julga a si mesmo, se você não julga as suas obras à luz da palavra de Deus, para ver se elas são aprovadas ou se elas são reprovadas, alguém vai te julgar. E esse alguém está sendo usado por Deus. Agora, para esse alguém te julgar, a vida dele precisa primeiramente ter sido julgada por ele mesmo. Porque Jesus diz, tira primeiro o argueiro que está no teu olho, para depois tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Julga primeiro a tua vida, depois tu julgarás a vida do teu irmão.
Então aqui Romanos capítulo 2, Paulo está condenando, não é o julgar do judeu sobre o irmão, e sim o ato de que naquilo que ele julgava o irmão, ele também estava praticando. Julgando que a condição de judeu, que a condição de crente, ele podia andar de forma mundana, ele podia andar de forma mundano, ele podia praticar as coisas mundanas, porque ele era crente. Como crente, Deus lhe tolerava, Deus lhe aceita. Isso é um erro grave, irmão, que está dentro das nossas igrejas. Isso é um erro grave. E Paulo diz que bem sabemos, nós sabemos, tu que julga ao outro, te condenando a ti mesmo naquilo que julga o outro, pois tu que julga, fazes o mesmo. Mas você sabe, eu sei, que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escapará ao juízo de Deus? Olha aí. Só pela condição de julgar os outros, de condenar as práticas dos outros, nos outros, acha que isso te dá direito de praticar as mesmas práticas e ficar impune? Está enganado, irmão. Mas é o que nós crentes estamos vivendo e fazendo hoje. Nós estamos considerando que a nossa condição de crente nos dá o direito a viver e andar como mundanos, como pessoas não crentes, não convertidas. E nós ficaremos impunes, nós ficaremos livres do juízo de Deus. Está enganado. É o que estamos vivendo hoje, irmão. É o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo isso hoje. Lamentavelmente, mas é verdade, irmão. O que nós estamos vendo hoje dentro das nossas igrejas são crentes, pessoas que se dizem crente, vivendo, andando como ímpio, como não crente, mas querendo salvar os que não são crente, julgando que a sua condição de crente lhe dá direito a andar, a vestir, a falar, a ir, a fazer tudo aquilo que o não crente pratica, que a Bíblia condena. Estão brincando com Deus. Estão brincando de ser crente. Mas Deus vai tomar a providência, irmão. Deus vai tomar a providência. Não te engane. Não te engane, não pense que a tua condição de crente te exime de responsabilidade no que tange respeito à obediência, à santidade, à santificação. Viu? Não pense isso. Se tu és crente, tu tem que andar em santidade e novidade de vida. E não andar como ímpio, e não andar como não crente. Não seja dissimulado, irmão.
Se és crente, anda como crente. Viva como crente. Viva como crente. Se você é crente na igreja, seja crente na igreja. Se você é crente lá na escola, seja crente na escola. Se você é crente, seja crente no trabalho. Seja crente na rua, seja crente na casa do amigo, seja crente na casa do parente. Seja crente em todo tempo, a todo tempo, em todo momento, seja crente. Mas não seja ímpio. Não seja ímpio. Seja justo. Seja justo. Sirva a Deus em novidade de vida. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos guardar, que Deus possa nos segurar nas suas mãos, nos sustentar para sermos crente e viver como crente, aguardando e esperando a volta de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Fique com Deus e assim agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.